Olá, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você. Estamos aqui hoje para o nosso 44º dia de leitura. Que bênção incrível, que bênção maravilhosa. Hoje nós vamos dar continuidade às leituras aí de Levítico. Vamos continuar lendo Levítico 3 e 4 e também Mateus 3 e 4 e Provérbios 21, né? Hoje nós estamos fazendo a leitura aqui pelo Instagram por algumas questões técnicas, mas depois a gente vai disponibilizar essa leitura lá no nosso YouTube. Então, seja bem-vindo você que está aí. Para você que não sabe, a gente está fazendo um projeto de leitura da Bíblia em um ano. A gente está fazendo isso lá no YouTube, mas de vez em quando eu faço aqui no Instagram e depois disponibilizo isso lá. Deus abençoe, Amanda. Que bom que você está aqui, minha irmã. Deus te abençoe muito. Que saudade, que alegria. E aí depois a gente disponibiliza lá no YouTube para ficar lá de forma bem fácil, né? De forma perpétua para o pessoal poder acessar. Então vamos fazer a nossa oração inicial. Para a gente poder começar a nossa leitura de hoje. Amém? Vamos pedir força e coragem aí para o nosso Senhor, pela intercessão da Virgem Maria, para que a gente possa perseverar nesse propósito. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, nós te pedimos a sua intercessão para que essa palavra caia no nosso coração e nos transforme, nos faça mais santos. Amém? Então, pegue aí na sua Bíblia, pegue aí na sua palavra. Nós vamos começar hoje em Levítico, tá? Leitura de Levítico, depois nós vamos para Mateus e depois a gente faz aí a leitura de Provérbios 21, ok? Pegue aí na sua Bíblia, Levítico 3 e 4, tá bom? Ontem nós fizemos as leituras de Levítico 1 e 2, já fizemos uma pequena introdução sobre Levítico e agora a gente permanece aqui na leitura de Levítico, tá bom? Capítulo 3, versículo 1, tô fazendo aqui a leitura da Bíblia Ave Maria. Sacrifícios pacíficos. Ontem a gente viu, fazendo um parênteses, nós vimos no capítulo 1 e 2 sobre os holocaustos e sobre as oblações, né? E agora nós temos aqui no capítulo 3 sobre os sacrifícios pacíficos, né? Então, vamos fazer aqui então a leitura a partir do capítulo 3. Amém? Quando alguém oferecer um sacrifício pacífico e quiser oferecer gado macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito ao Senhor. Ele porá a mão sobre a cabeça da vítima e o imolará, à entrada da tenda da reunião. Os sacerdotes, filhos de Arão, aspergirão o sangue ao redor do altar. Desse sacrifício pacífico oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor a gordura que envolve as entranhas e toda a gordura aderente a elas, os 2 rins com gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Os filhos de Arão queimarão isso no altar, por cima do holocausto, colocando sobre a lenha que está no fogo. Esse é um sacrifício consumido pelo fogo, de agradável odor ao Senhor. Deus abençoe, Fabiana, seja bem-vinda. Se oferecer do gado menor ao Senhor como sacrifício pacífico, macho ou fêmea, oferecerá um que seja sem defeito. Se oferecer um cordeiro, o apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da vítima e a imolará diante da tenda da reunião. Em seguida, os filhos de Arão derramarão o sangue em volta do altar. Desse sacrifício pacífico, oferecerá a guisa de sacrifício pelo fogo ao Senhor, a gordura, a cauda inteira cortada, rente à espinha, a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar, a pele que recobre o fígado, ao qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote queimará isso no altar. Esse é o alimento de um sacrifício feito pelo fogo ao Senhor. Se a oferta for uma cabra, ela
ele a apresentará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça e a imolará diante da tenda da reunião. E os filhos de Arão derramarão sangue em torno do altar. Dessa oferta oferecerá a guisa de sacrifício feito pelo fogo ao Senhor a gordura que envolve as entranhas e que se acha aderida a elas, os 2 rins com a gordura que os recobre na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. O sacerdote que os queimará sobre o altar. Esse é o alimento de um sacrifício oferecido pelo fogo de agradável odor. Toda a gordura pertence ao Senhor. Essa é uma lei perpétua para vossos descendentes, onde quer que habiteis. Não comeis gordura, nem sangue. Capítulo 4, versículo 1, nós estamos aqui em Levítico, tá bom? Capítulo 4, versículos 1. O Senhor disse a Moisés: fala aos israelitas, diz-lhes, quando um homem tiver pecado involuntariamente contra uma prescrição do Senhor, fazendo uma das coisas que ele proibiu, se aquele que tiver pecado for um sacerdote, ungido de maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor por sua transgressão um novilho sem defeito, com sacrifício de expiação. Levará o novilho diante do Senhor à entrada da tenda de reunião. Porá a mão sobre a cabeça do touro e o imolará diante do Senhor. O sacerdote ungido tomará o sangue do touro e o levará à tenda da reunião. Mergulhará o seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor, diante do véu do santuário. Em seguida, porá o sangue nos chifres do altar dos perfumes aromáticos que está diante do Senhor na tenda de reunião. E derramará o resto do sangue do touro ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará a gordura do touro imolado pelo pecado, tanto a que envolve as entranhas, como a que adere a elas. Os 2 rins com a gordura que os envolve na região lombar e a pele que recobre o fígado, a qual será desprendida de junto dos rins. Fará como se faz o touro com o touro do sacrifício pacífico e queimará tudo isso no altar dos holocaustos. Mas o couro do touro, sua carne com sua cabeça, suas pernas, suas entranhas e seus excrementos, enfim, todo o touro, o levará para fora do acampamento, em lugar limpo, onde se jogam as cinzas, e o queimará sobre a lenha. Será queimado sobre um monte de cinzas. Se foi toda a Assembleia de Israel quem pecou involuntariamente, por inadvertência, cometendo alguma ação proibida pelos mandamentos do Senhor, tornando-se assim culpada, se o pecado cometido por ela vier a ser conhecido, a Assembleia oferecerá um sacrifício de expiação, um novilho que se conduzirá diante da tenda de reunião. Os anciãos da Assembleia porão suas mãos sobre a cabeça do touro, o qual será imolado diante do Senhor. O sacerdote ungido levará o sangue do touro à tenda da reunião, mergulhará seu dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do Senhor em frente do véu. Porá o sangue nos chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda de reunião, e derramará o resto do sangue ao pé do altar dos holocaustos, que está à entrada da tenda de reunião. Tirará toda a gordura do touro para queimá-lo sobre o altar. Fará desse touro o que se faz com o novilho imolado pelo pecado. É assim que o sacerdote fará expiação por eles e serão perdoados. Levará depois o touro para fora do acampamento e o queimará, como o primeiro. Esse é o sacrifício pelo pecado da Assembleia. Se foi um chefe quem pecou, cometendo involuntariamente uma ação proibida por um mandamento do Senhor, seu Deus, tornando-se assim culpado, trará para a sua oferta um bode sem
sem defeito, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos diante do Senhor. Esse é um sacrifício pelo pecado. O sacerdote com o dedo tomará o sangue da vítima oferecida pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos e derramará o resto do sangue ao pé desse altar. Queimará em seguida sobre o altar toda a gordura, como a dos sacrifícios pacíficos, e assim que o sacerdote fará pelo chefe a expiação de seu pecado, e ele será perdoado. Se for alguém, versículo 27, se for alguém do povo quem pecou involuntariamente, cometendo uma ação proibida por um mandamento do Senhor, tornando-se assim culpado, trará para sua oferta uma cabra sem defeito, pela falta cometida, logo que tiver tomado consciência de seu pecado. Amém, meu irmão. Que o Espírito Santo esteja com você também, viu? Deus abençoe. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará no lugar onde se imola os holocaustos. Em seguida, o sacerdote molhará o dedo no sangue da vítima e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto ao pé do altar. Tirará toda a gordura, como se fez no sacrifício pacífico, e a queimará no altar como agradável odor ao Senhor. É assim que o sacerdote fará a expiação por este homem, e ele será perdoado. Se for um cordeiro que oferecer em sacrifício pelo pecado, oferecerá uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da vítima oferecida pelo pecado e a imolará em sacrifício de expiação, no lugar onde se imolará os holocaustos. Em seguida, molhará o dedo no sangue dessa vítima, oferecida pelo pecado, e o porá sobre os chifres do altar dos holocaustos, derramando o resto do sangue ao pé do altar. Tirará toda a gordura, como se tirou a do cordeiro, do sacrifício pacífico, e a queimará no altar entre os sacrifícios feitos pelo fogo ao Senhor. É assim que o sacerdote fará expiação pelo pecado cometido por este homem, e ele será perdoado. Ok? Então nós temos aqui os capítulos 3 e 4 de Levítico, tá bom? Então a gente viu aqui ainda sobre o sacrifício pelo pecado, né? Quando o homem tiver pecado involuntariamente sobre alguma coisa que Deus proibiu. E nós vemos aqui no capítulo 3 como que se oferece um sacrifício pacífico pelo perdão dos pecados. Como o sacrifício pacífico aqui é quando se imola parte da oferta e uma parte da oferta pode ser consumida. Quando se fala aqui de holocausto, toda a oferta é consumida no altar, tá bom? Quando vocês verem aqui falando de holocausto é porque vai se consumir toda a oferta, tudo vai ser consumido no altar, até virar cinza. Quando se fala de sacrifício pacífico, nós estamos falando de uma oferta que depois pode ser consumida, ou pelo povo, ou pelos sacerdotes, ok? Então vamos agora para a nossa leitura em Mateus. Hoje a gente vai fazer as leituras de Mateus 3 e 4. Ontem a gente fez as leituras de Mateus 1 e 2 e hoje a gente vai fazer as leituras aqui de Mateus 3 e 4, ok? Então pegue aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 4, para você que está aí, não sabe, a gente está num propósito de ler a Bíblia toda em um ano, e nós estamos lendo e estudando toda a Bíblia. Nós já passamos aí pelo livro de Gênesis, já passamos pelo livro de Êxodo, e agora estamos no livro de Levítico. Paralelamente, nós também, todos os dias, Fabiana, todos os dias eu tenho feito no YouTube e deixado disponibilizado lá. Mas estou estudando a possibilidade de estar fazendo dessa forma aqui no Instagram para que fique mais fácil. Mas todos os dias, de segunda a sábado, no YouTube, eu sempre estou fazendo lá com vocês. E a gente tem um cronograma que está disponível aqui no link da bio, tá bom? Eu sempre disponibilizo o cronograma das leituras para vocês. E agora a gente também começou a leitura do primeiro evangelho, que é o evangelho de Mateus. Bom dia, Angélica. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Se você quer começar agora, pode começar, não tem problema. Você vai fazer aí o seu cronograma,
tá? Você pega o seu cronograma e você começa lá no dia 1 e vai seguindo. Aí você esquece a data que tá lá e você faz no seu ritmo, no seu tempo, né? E quando você quiser algum auxílio, alguma explicação, se você quiser participar apenas apenas do estudo, você vai lá e participa do estudo com a gente, ok? E os links estão todos aqui na bio. Então, a gente está fazendo agora, a gente está terminando também a leitura de Provérbios. Nós já estamos em Provérbios 21 e começamos agora o primeiro evangelho. Nós estamos começando Mateus. Combinado? Deus abençoe, Flavinha. Que bom que você entrou aí, minha irmã. Deus abençoe. Então vamos lá. Capítulo 3 de Mateus. Capítulo 3 do evangelho de Mateus. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem falou o profeta Isaías, quando disse: uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhoto e mel silvestre. Pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a circunvizinhança do Jordão viam a ele, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. Ao ver, porém, que muitos dos fariseus e dos saduceus viam ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. Não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. E vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Tem na mão pá, limpará sua eira e recolherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas no fogo inextinguível. Versículo 13. Da Galileia foi Jesus ao Jordão. Da Galileia foi Jesus ao Jordão. Vocês se lembram que no capítulo anterior a gente viu que Jesus foi morar em Nazaré, na Galileia. Estão lembrados disso? Então, da Galileia, Jesus foi ao Jordão, na Judéia, ter com João, a fim de ser batizado por ele. João recusava-se. Eu devo ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por agora, pois convém que cumpramos a justiça completa. Então João cedeu. Depois que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus se abriram e viu descer sobre ele, em forma de pomba, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. E do céu abaixou uma voz: eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Ordena que essas pedras se tornem pães. Eis meu filho muito amado, em quem ponho a minha afeição. Aqui nós encerramos então esse capítulo, o capítulo 3, onde a gente vê aqui o batismo de Jesus. A gente vai agora para o capítulo 4, onde nós vemos a provação de Jesus no deserto. Versículo 1 do capítulo 4. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome.
O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Ordena que essas pedras se tornem pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O demônio transportou-o à cidade santa, colocou-o no ponto mais alto do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, lança-te abaixo, pois está escrito, ele deu aos seus anjos ordens a teu respeito. Eles te protegerão com as mãos com cuidado para não machucares o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O demônio transportou-o uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória e disse-lhe: eu te darei tudo isto, se prostrando-se diante de mim me adorares. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Em seguida o demônio deixou e os anjos aproximaram-se para servi-lo. Versículo 12. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galiléia, deixando a cidade de Nazaré. Foi habitar em Cafarnaum, às margens do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: a terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar e a terra além do Jordão, a Galiléia dos gentios. Este povo que jazia nas trevas viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte. Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Versículo 18. Caminhando ao longo do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores, e disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Versículo 23. Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a terra. Sua fama espalhou-se por toda a Síria. Traziam-lhe os doentes e os enfermos, os possessos, os lunáticos, os paralíticos. E ele curava a todos. Grandes multidões acompanhavam-no da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e dos países do outro lado do Jordão. Então aqui nós temos os capítulos 4 e 5 de Mateus. Então vamos agora para a nossa última leitura de hoje, que está lá em Provérbios, né? Provérbios 22. Provérbios 22. Versículo 1. Bom renome vale mais que grandes riquezas. A boa reputação vale mais que a prata e o ouro. O rico e pobre se encontram. Foi o Senhor que criou a ambos. O homem prudente percebe a aproximação do mal e se abriga, mas os imprudentes passam adiante e recebem o dano. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. Quem guarda sua vida retira-se para longe deles.
Ensina à criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer. Dele não há de se afastar. O rico domina os pobres. O que toma emprestado torna-se escravo daquele que lhe emprestou. Aquele que semeia o mal recolhe o tormento. A vara de sua ira o ferirá. Expulsa o mofador e cessará a discórdia. Ultrajes e litígios cessarão. Quem ama a pureza do coração, pela graça dos seus lábios, é amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria, mas arruinam as palavras do pérfido. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. A boca das meretrizes é uma cova profunda. Nela cairá aquele contra o qual o Senhor se irá. A loucura apega-se ao coração da criança. A vara de disciplina a afastará dela. Quem oprime o pobre enriquece-o. Quem dá ao rico empobrece-o. Versículo, é isso mesmo. Versículo 17. É porque é uma continuação de Provérbios 22. Presta atenção às minhas palavras, aplica teu coração à minha doutrina, porque é agradável que as guarde dentro do teu coração e que elas permaneçam todas presentes em teus lábios. É para que o Senhor seja a tua confiança que quero instruir-te hoje. Desde muito tempo eu te escrevi conselhos e instruções, para te ensinar a verdade das coisas certas, para que respondas certos àquele que te indaga. Não despojes o pobre, porque é pobre, não oprimas o fraco à porta da cidade, porque o Senhor pleiteará a sua causa e tirará a vida aos que os despojam, aos que despojaram. Não faça amizade com o homem colérico, não andes com o violento. Há o perigo de que aprendas os seus costumes e prepares um laço fatal. Não sejas daqueles que se obrigam apertando a mão e se fazem fiadores de dívidas. Se não tens com que pagar, eles te arrebatarão teu leito debaixo de ti. Não passes além dos marcos antigos que puseram teus pais. Viste um homem hábil em sua obra? Ele entrará ao serviço dos reis e não ficará entre gente obscura. Então esse é para nós, Provérbios 22. Como eu sempre tenho dito para vocês, façam sempre um mergulho em Provérbios e marque o versículo que mais tem marcado você, marque o versículo que mais te marcou, né? E medite sobre ele, né? Deixe que essa palavra caia em você e te ensine algo. E fique marcado, e penetre no coração. Não fique só aqui na sua mente ou só na leitura que passa. Não, deixe que ela caia no coração, né? Como vai dizer aqui no versículo 11, quem ama a pureza do coração, pela graça dos seus lábios, é amigo do rei, né? A pureza de coração, essa retidão de intenção, né? Essa boa inclinação para receber uma exortação, uma disciplina, né? Isso é muito importante. E nós vamos ter aqui de novo, mais uma vez, pela terceira vez, a gente vê o autor sagrado falando sobre a humildade. O prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. E nós já vimos em outros versículos aqui o autor sagrado falar sobre a humildade, que a humildade precede a glória, a humildade precede a honra. E aqui mais uma vez ele diz que a humildade, o prêmio da humildade é o temor do Senhor, a riqueza, a honra e a vida. Então, Provérbios sempre exalta e sempre superestima essa questão da humildade. A humildade de receber orientação, a humildade de ser formado, a humildade de receber uma exortação, a humildade de receber uma disciplina. Provérbios sempre vai
engrandecer isso. E nós vamos ver em Levítico que aqui nós continuamos com as orientações, como nós dissemos. Levítico, ele é um livro que traz para nós direções de como seria para aquele povo agora ter Deus morando no meio deles. E nós vemos aqui que continuam aqui, quando eles pecavam, eles precisavam oferecer sacrifícios, ir até ali a tenda, ir até o santuário e com auxílio dos sacerdotes oferecer sacrifícios. E nós temos aqui mais ou menos não, né? Nós temos 5 formas de sacrifício. A gente tem o holocausto, a gente tem as oblações, temos aí as ofertas que podem ser feitas em manjares ou em cereais, né? Nós temos dentro do holocausto, podem ser oferecidos bois, cabras, aves. Isso por quê? Porque aves seria uma oferta mais em conta, vamos dizer assim, que todo mundo teria condição de oferecer, né? De forma que a oferta ao Senhor não empobrecia ninguém, tá? Todo mundo teria condições. Então existe toda a forma de oferecer esse sacrifício. Então nós temos os sacrifícios pacíficos, como nós dissemos, que depois pode ser consumido ou pelo povo ou somente pelos sacerdotes. Quando nós temos aqui essa é uma oferta santíssima, né? Aí somente os sacerdotes poderiam consumir. Mas haviam algumas ofertas que quem fez a oferta, o ofertante poderia, com a sua família, porque era uma oferta feita por família, poderia ali também consumir aquela oferta, né? E aqui no capítulo 4, a gente vê o sacrifício pelos pecados, a gente vê aqui a questão das impurezas, a oferta dos pobres, os sacrifícios de reparação. Então, Levítico está ensinando aquele povo porque Deus, que é santo, 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 está vivendo no meio deles agora, ali na tenda do encontro. Deus, pensa bem, Deus, a presença de Deus agora está no meio do povo. E nós temos a presença de um Deus que é santo, 3 vezes santo. E aquele povo agora precisava de uma purificação, eles precisavam de compreender que na presença do Senhor não poderia haver pecado, porque ele estava morando no meio deles, Deus veio habitar no meio de nós, ok? Então agora, aqui, Levítico é para nós um manual de instrução de adoração ao Senhor, né? E isso é muito rico para nós. E aí, quando a gente vai para o livro de Mateus, para o Evangelho de Mateus, a gente viu nos capítulos 1 e 2, a gente viu ali a genealogia de Jesus e como foi o nascimento de Jesus. E aí, aqui a gente vê que o verbo vem habitar entre nós, né? Nós temos aqui em Êxodo e em Levítico, Deus que quer habitar no meio do povo, ok? Numa tenda, a sua presença estava ali, certo? E agora, Cristo é Deus que se encarna e vem habitar no meio de nós. E isso não é pouca coisa, né? Então, nós vemos aqui no capítulo 3 a apresentação de João Batista. João Batista, que Mateus não fala do seu nascimento, nós vamos ver isso em outros evangelhos, mas aqui nós já pulamos da fuga do Egito, do nascimento de Jesus, nós já pulamos para o encontro de Jesus com seu primo João Batista. João Batista que era essa voz que clama no deserto. Então, João Batista, aqui a gente já vê que o seu ministério preparava o caminho para Jesus. E nós já vimos aqui, nesses versículos, que a pregação de João Batista era uma pregação incisiva. Ele pregava contra o pecado, né? Ele expunha, era uma pregação expositiva sobre a purificação, sobre o pecado. E aqui ele não tinha papas na língua, não. Tanto que
ele foi ficando conhecido ali em toda aquela região onde ele estava, por mais que ele estava no deserto, as pessoas que iam lá para ouvi-lo. Então, ele começou a ficar famoso, conhecido, e o que aconteceu? Os fariseus e os saduceus vinham até o seu encontro. Mas aqui não significa, pode ser que havia ali no meio de algum deles, alguns que se simpatizavam com João Batista. Como a gente vai ver em um versículo de algum dos evangelhos, que Herodes, por exemplo, se simpatizava, gostava dele, né? Mas ele era um profeta, ele era um homem que falava a verdade. Mas nós tínhamos aqui no meio desses fariseus e desses saduceus que iam lá, mas que não iam com uma reta intenção. Ia lá apenas para ver o que ele estava fazendo, para colher informação, né? Assim como fizeram com Jesus, também queriam fazer com ele. Queriam calar a boca desse homem. Então iam lá para ver o que estava acontecendo, para espiar, né? Vamos dizer assim. E João não se intimidava. O que João fez? Raça de víboras, né? Quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Porque aqui, esses fariseus e saduceus, eles já estavam totalmente distantes da lei judaica verdadeira, né? Da lei judaica que deveria acontecer, né? Por isso que Jesus vai falar do fermento dos fariseus, cuidado com o fermento, porque a coisa estava se perdendo. E aí ele vai dizer, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera vindoura? Dais, pois, fruto de verdadeira penitência, não digais dentro de vós, nós temos Abraão por pai. Porque essa era uma oração que eles faziam. Nós temos Abraão por pai, como se isso fosse deixar com que eles fossem inocentados de toda e qualquer falta, né? Então ali eles já haviam se perdido totalmente. E aqui a gente vê o batismo de Jesus. Então, da Galileia, Jesus vai para a Judéia e ali ele vai até o Jordão ter com João a fim de ser batizado. Então nós temos aqui esse diálogo de João, porque João já sabia quem era Jesus. Não sou eu que vou ser batizado por você, é você que vai ser batizado por mim. Então eles conversam, entram num acordo e ali João acaba aceitando batizar a Jesus. E aqui Jesus eleva esse nível do batismo, né? E hoje nós temos o sacramento do batismo, que é para nós essa porta de entrada como para a Igreja de Cristo, e nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos ali participantes do corpo místico de Cristo na igreja. E o que acontece, meus amados? Eu vou falar isso bem rapidamente, porque não dá pra gente aprofundar isso por causa do tempo, né? No batismo que nós recebemos, o sacramento do batismo, você pode procurar aí no Catecismo da Igreja Católica, ele nos lava, nos redime do pecado original, né? E nos redime o batismo, né? O sacramento do batismo, ele tem uma força tão grande, uma potência tão grande, que nos lava e nos purifica do pecado original. Então nós ali, bebês ou também já adultos, quando recebemos, nós somos lavados. Porém, depois por mais que ali nós somos lavados de todo o pecado, de toda falta, depois do batismo, por causa dessa concupiscência, por causa dessa inclinação ao pecado, nós cometemos outras faltas, ok? Então, nós temos o sacramento da penitência. Então, nós procuramos o sacerdote, nós expomos os nossos pecados, nós recebemos uma penitência e somos absolvidos. Se nós seguimos todas aquelas orientações, tudo aquilo que a igreja nos orienta para fazermos uma boa confissão, nós somos perdoados dos nossos pecados, oferecemos aquela penitência e aquelas faltas, as consequências temporais, elas são extinguidas, e as penas atemporais, aí nós vamos ver com indulgências, com caridade, com ações de santidade, ou então nós iremos pagar isso
num purgatório, por exemplo, ok? Então, nós vemos aqui um paralelo. Nós vemos que naquele tempo, lá nesse período que nós estamos lendo aqui em Levítico, esse povo que vivia antes da vinda de Jesus, antes do sacrifício perfeitíssimo do Cordeiro de Deus imolado, eram-se feitos esses sacrifícios para o perdão dos pecados. Quando Jesus morre na cruz, ali ele é o Cordeiro perfeito, imolado, entregado por nós, né? Então, a partir de então, nós não precisamos mais de oferecer sacrifícios de animais. A partir de agora, nós nos unimos a Cristo, ao seu corpo místico. Nós unimos o nosso sofrimento ao sofrimento de Cristo, nós comungamos do teu corpo e sangue, nós somos batizados e lavados do pecado, e quando nós caímos, nós procuramos o confessionário. Por quê? Porque a nossa falta, ela já foi extinguida, né? O documento que o demônio tinha de posse sobre as nossas almas, Jesus rasgou ele na cruz, ok? Com a sua paixão, morte e ressurreição. Mais ou menos isso, tá bom? Carol, mas nós já fomos justificados pela morte de Jesus, já fui batizado. Agora, como que faz isso? Não é o suficiente? Sim, né? Como é que nós vamos dizer? A economia da salvação, ela é maravilhosa. Porém, não é que não seja suficiente. Porém, nós precisamos permanecer perdoados, vamos dizer assim, né? Permanecer salvos. É como o Moisés disse em uma das suas pregações agora sobre as janelas, né, da quaresma. Nós precisamos garantir que nós não vamos perder esse bilhete premiado. Nós recebemos sim o prêmio da salvação, mas nós precisamos dar uma resposta, nós precisamos permanecer nesse caminho de salvos. Ou seja, eu preciso dar uma resposta de que eu quero chegar no final e apresentar, olha, eu tenho o bilhetinho da salvação, ok? Não significa que não é que não seja suficiente, mas agora nós participamos do corpo místico de Cristo, nós somos igreja, e agora nós devemos oferecer os nossos corpos, a nossa vida, como sacrifício de agradável odor ao Senhor. Nós devemos também participar do sacrifício do Senhor. Nós devemos agora, com a nossa vida, dar esse testemunho de santidade. Nós devemos compreender que, assim como ali no meio quando Deus habitava com aquele povo, não podia ali haver pecado, eles faziam sacrifícios para que não houvesse pecado, porque Deus estava ali. Nós temos que pensar que no céu não pode haver também impureza, pecado, né? Por isso que nós, quando temos a possibilidade, por exemplo, do purgatório, para que nós possamos purgar, ou seja, sermos purgados de toda e qualquer falta, de toda e qualquer pena, de toda e qualquer consequência dos nossos pecados. Porque Deus é santo, santo, santo. E assim como Deus é santo, nós também precisamos e devemos buscar ser santos, ok? A exemplo de Cristo. Então, nós vemos aqui que Jesus é levado ao deserto, então nós vemos aqui a aprovação de Jesus no deserto. Aqui nós vemos que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não foi poupado da tentação, assim como nós também não somos. Por mais que você esteja num caminho de santidade, nós não seremos poupados nem das tentações, nem das tribulações, nem das opressões. Não seremos poupados das investidas do inimigo. Não seremos. E Deus é tão misericordioso e tão bom para conosco que ele se dispõe a passar por isso para nos ensinar como nós passaremos por isso também. Jesus, como homem, passa por tudo aquilo que nós, enquanto homens e mulheres, também passamos e iríamos passar. Então ele passa sim pela tentação. E o que ele nos ensina? Que diante de uma tentação
do inimigo, por mais que ele insista, nós sempre devemos, das duas uma, ou fugir, né? Ou então repreender com a palavra. Nunca dar voz, nunca dar deixa para o inimigo, né? Tem que ser um corte rápido, um corte Tramontina. O nosso problema, nossa questão é que somos filhos de Eva também, né? Então nós temos essa tendência a dar voz ao inimigo. Nós temos essa tendência a conversar com a serpente. Nós temos essa tendência de dar atenção para a serpente. Então nós vamos ouvindo aquelas sugestões, aquela voz que vem na nossa mente, aquelas sugestões que vão surgindo do nosso interior, e ao invés de nós repreendermos, ao invés de nós renunciarmos aquilo, o que é que nós fazemos? Nós damos voz, nós conversamos com a tentação. E é por isso que muitas vezes nós caímos. Por isso que a igreja vai nos ensinar, muitos santos vão nos ensinar, que a melhor forma de você vencer o pecado é fugindo dele. E muitas das vezes é assim mesmo. Deus abençoe, Jaime. Bom dia, meu querido. Tá bacana? Deus abençoe você. Que alegria que você tá aqui. Então, Jesus nos ensina. Até porque aqui também, para a gente poder encerrar, a gente vê que Jesus, ele é tentado em 3 situações, tá bom? Ele é tentado de 3 formas. E nós vemos um paralelo com uma passagem que nós vemos de uma carta de São João, que ele vai dizer que da tríplice concupiscência, que é a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E nós vemos também em Gênesis que Eva, quando ela olha para o fruto proibido, ela via que o fruto ele era agradável aos olhos, apetecível e bom para obter conhecimento. Ou seja, então nós vemos os 3 tipos de tentações que Eva vive no Gênesis. Nós vemos que Jesus também, ele passa aqui, ele é tentado nessa tríplice concupiscência que nós trazemos. Jesus não traz essa tríplice concupiscência, óbvio que não, porque não, né? Aqui ele é 100% Deus, 100% homem, né? E não há pecado nele, mas ele passa por isso por nós, né? Por nós. Então, nós aprendemos aqui com Jesus a vencer essa tríplice concupiscência, né? Que é a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne, né? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Que isso nós trazemos inerente em nós, todos nós, tá? Somos tentados pelo olhar, cobiçar, a inveja, o ciúme, né? Isso tudo vem dessa concupiscência dos olhos. Temos a concupiscência da carne, que é essa inclinação para buscar o desejo, a preguiça, né? Toda essa inclinação que nós trazemos para essas coisas da carne, né? E aqui também vai entrar a luxúria, né? E nós temos a soberba da vida, que é esse orgulho, é esse não se submeter a Deus, né? Que é essa desobediência, que é essa dura cerviz, que é essa dificuldade que nós temos de sofrer, de sermos humilhados, que é essa soberba da vida, que é essa dificuldade que nós temos de aceitar os sofrimentos da vida, essa soberba da vida que faz com que nós achamos que nós somos melhores, né? Essa soberba da vida, esse orgulho que nos acompanha, entende? Então nós trazemos tudo isso dentro de nós. E essa tríplice concupiscência, né, que acontece desde Gênesis, nós ainda trazemos ela em nós. Carol, mas o batismo foi lavado? Sim, nós somos lavados do pecado original, nós somos perdoados do pecado original. Mas a concupiscência, ela permanece enraizada em nós. Ela está enraizada e nós precisamos. E quando Jesus morre por nós na cruz, é muito lindo. Eu estava fazendo uma leitura esses dias, estou fazendo uma leitura de um livro que eu indico para vocês, o Carmelo Interior, e o autor dizia isso, olha, quando nós, com a morte de Cristo,
com a ressurreição de Cristo e com a instituição da igreja, nós somos ali acolhidos como membros de Cristo, nós somos elevados a um patamar maior do que Adão estava no Éden. Ou seja, a comunhão que nós temos hoje com Deus, ela tem um patamar maior. Porém, nós somos sim agraciados por sermos filhos de Deus. Agora nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, mas nós trazemos tudo isso, essa pérola, essa pedra preciosa, ela está como que escondida debaixo de um lodo. Olha o que esse autor está dizendo. Ela está como que escondida debaixo de um monte de lama, de um monte de lodo, ou seja, que é o nosso pecado, que é a nossa concupiscência, né? Dessa força que nos puxa para baixo. E nós trazemos essa pérola escondida. Então o que nós vamos fazer? Nós jejuamos, nós fazemos penitência, nós buscamos, nós fazemos um caminho de santidade. Para quê? Para que essa pérola possa ir sendo exposta, para que ela possa ir sendo descoberta, ok? Para que nós possamos ir de alguma forma vislumbrando. Mas essa força que nos puxa para baixo, ela pensa na gravidade, ela é tão forte, que necessita de um esforço muito grande para nós. Tanto que a gente vai ver aqui em Provérbios, um versículo que vai dizer assim, o preguiçoso diz, o leão me espera lá fora, né? Não sei se eu vou encontrar aqui, ó. Os olhos do Senhor protegem a sabedoria. Há um leão do lado de fora, diz o preguiçoso. Eu poderei ser morto na rua. Ou seja, há um leão o tempo todo à espreita. Mas eu preciso ir à luta. Eu preciso ir à luta, por mais que ele esteja pronto para me devorar. Eu preciso ir à luta, eu não posso ficar. Eu não posso... eu tenho mesmo essa concupiscência, Deus sabe disso, e me entregar. Eu me entrego à minha... Não, eu sei que tem um leão a ponto de me devorar. Mas eu vou à luta, eu vou lutar, porque eu sei que quem luta por mim não sou eu mesma. Essa força, ela vem do céu. É o próprio Deus que me dá a graça de vencer essa concupiscência. Compreende isso? Essa força não vem de mim. Para vencer essa concupiscência, eu preciso contar com a graça. E a graça que nós temos hoje é uma graça maior, mais poderosa, vamos dizer assim, né? Do que a graça que Adão e Eva tinham, por exemplo. Olha que coisa maravilhosa. Compreende? Então, que nós contemos com essa graça, para que nós possamos vencer essa concupiscência, para que nós possamos vencer esse pecado que está sempre aí à espreita. Essa tentação que está aí. Veja, Jesus nos ensina como vencer. É possível. Né? Ele já venceu por nós. Em Cristo nós já somos mais que vencedores. Amém? Então é isso, meus irmãos. Hoje nós finalizamos mais um estudo, mais uma leitura. Estamos no nosso 44º dia. Fizemos hoje as leituras de Levítico 3 e 4, Mateus 3 e 4 e Provérbios 22. Parabéns para você que está perseverando, você que está chegando agora. Comece a fazer o seu propósito. A gente está fazendo aí a leitura e o estudo da Bíblia em um ano. Então nós estamos mergulhando na palavra, nós estamos lendo e também estudando, estamos mergulhando. Tá muito legal. Deus abençoe, Angélica. Fica com a gente, viu? Entra também nesse propósito. Vai ser uma alegria. Tem uma galera aí com a gente que tá perseverando e tá muito bacana, tá bom? Deus abençoe e até segunda-feira. Domingo a gente não faz, nós fazemos de segunda a sábado. Domingo a gente não faz porque nós fazemos a nossa experiência com a palavra, com a liturgia do dia, tá bom? Então na segunda-feira a gente tá de volta. Deus abençoe. Beijo, fiquem com Deus. Um abraço, Fabiano, um abraço, Angélica, todo mundo que ficou aí. Deus abençoe e até mais, se Deus quiser. Fica com Deus. Estivemos e vamos permanecer unidos em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém?